Olá, amigo concurseiro. Eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos ver a Lei 11.343 de 2006, também conhecido como Lei das Drogas. Então vamos lá. Vamos começar logo na lei. Vamos lá no artigo 1º, onde o artigo 1º ele vai dar uma noção para a gente com relação a essa lei. Tá certo? Então vamos à lei. Bem, essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá certo? Com relação a medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e a reinserção social do usuário e de dependente de drogas, estabelecendo normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, e é onde ele define crimes, tá certo? Então, veja só, aí no artigo 1º, ele dá uma ideia para a gente com relação a esta lei, tá certo? Então, essa lei vai definir as políticas públicas com relação à prevenção de drogas, tá certo? E no final vai estabelecer regras de represálias, ou seja, vai definir crimes com relação à produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, tá certo? Muito bem. No parágrafo único do artigo 1º, ele diz o seguinte: para fins desta lei, considera-se como droga substâncias ou produto capazes de causar dependência, assim como especificados em lei, relacionados em lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, o que ele quer falar com isso aí? Ele quer dizer o seguinte: ele diz que é considerado droga todo produto e toda substância capaz de causar dependência, tá? Com previsão em lei ou lista emitida pelo Poder Executivo da União, tá certo? Quem faz esta regulamentação do que é considerado droga é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em função disso, podemos dizer que a Lei de Drogas contempla tipos penais em branco. Normas penais em branco são disposições cuja sanção é determinada, ficando indeterminado seu conteúdo. Sua execuibilidade depende de complementos de outra norma jurídica ou de futura expedição de certos atos administrativos. Então, as normas penais em branco, elas se classificam da seguinte forma: homogênea e heterogênea. As normas penais em branco homogênea são aquelas que o complemento é determinado pela fonte formal da norma incriminadora, ou seja, uma lei complementar por outra lei complementar. Já a norma heterogênea são aquelas cujo complemento está contido na norma procedente de outra instância legislativa. Tá certo? Então, na Lei 11.343, o complemento, onde diz o que é e quais são as substâncias entorpecentes, vai depender de uma portaria feita pela Anvisa, que é o órgão regulador. Perceba que o complemento está em portaria e não oriunda da mesma fonte legislativa, razão pela qual é chamada norma penal em branco heterogênea. Tá certo? Então veja, isso é importante. Isso está onde? Está no parágrafo único do artigo 1º da lei, tá certo? Aonde ele diz que todos os produtos considerados droga, tá certo? Estará especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente. Por quem? Pela Anvisa. Tá certo? Então, artigo 1º, parágrafo
único. Tá certo? Vamos à lei, vamos voltar à lei, tá? Então isso é importante, né? Lei complementar em branco heterogênea, tá certo? Muito bem, vamos à lei. Vamos ao artigo 2º. Fica proibido em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, exploração, vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídos ou produzidos drogas, ressalvadas as hipóteses de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, tá certo? Então, a regra geral é que está proibido, tá certo? Agora, pode haver exceção, pode haver autorização legal para que seja plantada ou produzida algum tipo de droga? Sim, pode, tá certo? Vamos ao parágrafo único, olha só, do artigo 2º. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais referidos no caput destes artigos exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Então pronto, tá aí a resposta, tá certo? Então pode haver autorização ou regulamentação de plantio, cultivo ou produção de algumas drogas, sim, tá? Para fins medicinais. Artigo 2º, parágrafo único, tá certo? Vamos ao artigo 3º, aonde nós temos que o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção, o uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. No inciso 2º, nós temos que a repressão à produção não autorizada do tráfico ilícito de drogas. Tá certo? Então entende-se que o SISNARD é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios e recursos materiais e humanos que envolve as políticas, planos, programas e ações e projetos sobre drogas, incluindo-se neles por adesão ao sistema de políticas públicas sobre drogas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então tem que haver uma ação coordenada. O SISNARD vai atuar em articulação com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Tá certo? O Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas foi instituído pela Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, e prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção à reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, normas para a repressão à produção e não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. O SISNAD apresenta como órgão superior o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, e sua organização assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades vinculadas à Política Nacional sobre Drogas, envolvendo diversos atores na esfera federal, estadual e municipal, por atuar de forma transversal entre as políticas públicas dos órgãos. Tá certo? Bem, as principais sistemas que possuem interface com o SISNARD: o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Sistema Único de Segurança Pública, Sistema Nacional de Trânsito, Sistema Brasileiro de Inteligência e as Forças Armadas Brasileiras. Tá certo? Então, esses são os principais sistemas que possuem a interface com o SISNAD. Tá certo? Muito bem. Vamos em frente. No artigo 4º, nós vamos ver que a lei estabelece uma série de princípios que deve ser observado pelo SISNAD. Ou seja, ele traz metas e balizas a serem obedecidas a fim de coibir e prevenir o uso ilícito de drogas ou diminuir suas consequências deletérias, seja educando e tratando o usuário e o dependente, seja punido ou traficante. Tá certo? Muito bem. Dentre esses princípios, nós temos o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade.
nós temos o respeito à diversidade, a promoção de valores éticos, culturais, a promoção de consenso nacional de ampla participação social, a promoção da responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade, a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido de drogas, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, o respeito à diversidade, a promoção de valores éticos e culturais, a promoção de consensos nacionais de ampla participação social, a promoção da responsabilidade compartilhada entre os Estados e a sociedade e a integração de estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido. Tá certo? E aonde é que está isso, professor? No artigo 4º. Vamos aqui, vamos ver a lei aqui? Então, olha só, aqui no artigo 4º nós temos exatamente esses princípios que eu acabei de mencioná-los, tá certo? Respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, respeito à diversidade, promoção de valores éticos, tá? A ampla participação social, né, da sociedade, a promoção de responsabilidade compartilhada entre sociedade e Estado, o reconhecimento da interioridade dos fatores relacionados com o uso indevido de drogas, a integração de estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido e articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário. Tá certo? Adoção de abordagem multidisciplinar, observância de equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido e observância e orientação em normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas. Tá certo? Então, esses são os princípios, tá certo? Que constam no artigo 4º da lei, tá bem? Muito bem. No artigo 5º, nós vamos ver o seguinte, nós vamos falar dos objetivos, tá certo? No artigo 4º, nós falamos dos princípios, ok? E no artigo 5º, nós vamos falar dos objetivos. Quais são os objetivos do SISNAD? Os objetivos do SISNAD são bem abrangentes e procuram balancear o combate ao tráfico ilícito de drogas com a promoção de programas voltados para a educação e prevenção do uso indevido de drogas, não se esquecendo de propiciar adequado tratamento visando a reinserção social do usuário e do dependente. Esse objetivo deve passar por uma educação nacional que propicie ao cidadão o necessário conhecimento sobre drogas, principalmente no que tange os seus malefícios. Tá certo? Dentre esses objetivos, nós temos contribuir para a inclusão social do cidadão, a promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país, promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, tá certo? Esses são alguns objetivos que constam no artigo 5º da lei. Então vamos vê-los. Artigo 5º. O SISNAD tem como objetivo contribuir para a inclusão social do cidadão, promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas, promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, assegurar as condições para a coordenação e integração articulada das atividades. Então esses são os objetivos, tá certo? Esses são os objetivos, tá?